Olá! Hoje falaremos a respeito da implantação do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal na área experimental do CCAE de Rive. O grupo é composto por Fernanda Queiroz, Francisco Jason, Letícia Calazans, Rafael Assis, Tabata Guterra, Tainá Casoto e Ian Barbosa. Agora falando sobre a brucelose, ela é uma doença infecto-contagiosa causada por bactérias do gênero Brucella e ela é muito importante porque ela causa grandes prejuízos econômicos devido à queda de produção que ela causa nos animais acometidos. A etiologia da brucelose. Dentro do gênero Brucella, nós temos 6 espécies independentes, que são Brucella abortus, Brucella militensis, Brucella suis, Brucella ovis, Brucella canis e Brucella neotome. São parasitas intracelulares facultativos, cocobacilos gram-negativos, são imóveis e têm a morfologia colonial lisa ou rugosa, o que vai gerar uma virulência maior para algumas espécies. Então, de acordo com cada UF no Brasil, nós temos um grau de risco para a enfermidade. Então, considerando o grau de risco para a brucelose animal, elas foram classificadas conforme a prevalência de focos. Aqui a gente pode ver no quadro a classificação das UF de acordo com o grau de risco para a brucelose. E no Espírito Santo, nós somos categorizados nível C, que é de 5% a 10%. As principais manifestações dos animais são aborto, animal prematuro, retenção de placenta, baixa produção de leite, orquite e endometrite. O diagnóstico da brucelose pode ser feito por método direto ou indireto. Os métodos diretos incluem isolamento e identificação do agente, imunistoquímica e PCR. Então, vamos falar sobre as ações para a propriedade receber a certificação livre de brucelose. As medidas que a propriedade vai fazer é que as fêmeas entre 3 e 8 meses de idade devem ser vacinadas com a B19 ou a RB51 por um médico veterinário habilitado. Lembrando que o médico veterinário habilitado é aquele que fez um curso e ficou especializado nesse tipo de controle de brucelose, pode fazer os exames de triagem também. Fêmeas vacinadas com B19, elas vão ser marcadas com agarismos finais do ano de vacinação, que vai ser o 0 do ano de 2020. Lembrando que os bovinos, eles não ficam 10 anos em uma propriedade, então não tem problema ser só o número 0. Fêmeas vacinadas com RB51, elas são marcadas com um V. No caso da propriedade, vai ser um V e um 0, que é o ano. Machos só serão vacinados a partir de 8 meses e somente aqueles destinados à reprodução. Então, se ele não é destinado à reprodução, a gente não vacina, é proibido. E para a manutenção do certificado, a gente deve realizar esse teste diagnóstico e apresentar ele ao IDAF anualmente, a cada 12 meses, pelo menos, no máximo 12 meses. Então, para garantir essa certificação, o ingresso de animais na propriedade ele deve ser regulado. Animais provindos de propriedade livre de brucelose, ele não precisa obrigatoriamente do teste, mas você pode solicitar esse teste sim. E animais provindos de propriedade sem o certificado, eles devem passar pela realização de 2 testes diagnósticos e os 2 devem dar negativo. O primeiro teste ele deve ser realizado 30 dias antes do embarque da emissão do GTA. E o segundo teste ele deve ser realizado em até 60 dias após o ingresso na fazenda. E até a realização desse segundo teste, o animal ingressado ele deve ser isolado do rebanho. Lembrando também que caso a sua propriedade não tenha como isolar esse animal, esse teste pode ser feito na fazenda de origem. Como o animal 180B, de brinco 180B, ele foi reagente no teste de AAT, ele irá ser marcado com P, contido no círculo no lado direito da cara, e será isolado no rebanho em até 30 dias. Então, esse animal ele vai ser submetido a um teste confirmatório. E eu, como médico veterinário habilitado, eu posso já encaminhar ele para eutanásia ou um abate sanitário. Mas nós vamos considerar ele como um caso positivo depois desse teste confirmatório, após 30 dias. E com isso, o animal deu positivo, e isso temos um caso de foco. Em caso de foco, a gente requer medidas de ações para saneamento para certificação livre de brucelose, que é um capítulo separado na instrução normativa. Então, o primeiro passo em propriedades com caso de foco,
De acordo com a medida descrita sob as unidades de federação de classe C, que é a unidade do Espírito Santo, em brucelose temos a vacinação de 80% dos animais da propriedade, que vai ser, no porcentagem, nos nossos animais, mais de 40 animais. Então, serão vacinadas aquelas fêmeas acima de 8 meses de idade com RB51, machos não devem ser vacinados, só os destinados à reprodução e maior de 8 meses, e fêmeas menores que 3 meses, elas não devem ser vacinadas. As de 3 a 8 meses podem ser vacinadas com a B19 também, mas iremos vacinar só com a RB51. Então, na propriedade, a gente tem 50 animais que se encaixam nessas características acima. Então, existe o protocolo de teste diagnóstico padrão, que são em propriedades que não apresentaram nenhum foco, e o protocolo para processamento em casos de foco, separados são testes diferentes. E mesclando os dois testes, a gente tem o seguinte protocolo que foi descrito no manual técnico disponibilizado pelo MAPA, que é esse teste. Um teste realizado após a eutanásia, um segundo teste e um terceiro teste, que vai ter que ser feito num laboratório credenciado pelo MAPA. E tudo para a propriedade receber essa certificação livre, todos os resultados têm que ser negativos. Então, aplicando isso na propriedade, nós temos que, considerando que depois do diagnóstico positivo de brucelose desse bovino 180B, que foi feito no dia 4 de novembro de 2020, o animal foi isolado por 30 dias, então foi feita a eutanásia no dia 4 de dezembro. No dia 5 de dezembro, que foi um dia depois dessa eutanásia, vai ser feita a vacinação, com a cobertura vacinal acima de 80%, recomendada, né? Mais do que 40 animais nessa propriedade. Mas a gente vai vacinar todos os 50 animais que se encaixaram naqueles padrões, naqueles critérios, com a amostra RB51. Lembrando que essa amostra RB51 ela não apresenta aquele problema de falso positivo nos testes de AT, como a vacina B19. Então, não vai ter esse tipo de erro, geralmente, né? Vai ser menor esse índice de erro, porque sempre tem o índice de erro. Então, o primeiro teste vai ser realizado com a AT de triagem pelo médico veterinário, né, responsável. Ele pode ser realizado até o dia 5 de março de 2021, que é 90 dias depois da eutanásia. Mas como tem até esse dia, a gente vai realizar o primeiro teste logo após a eutanásia do animal, no dia 5 de dezembro de 2021. O segundo teste a gente vai realizar no dia 5 de março de 2021, que é 90 dias após o primeiro teste. Outro teste de triagem, a AT. Pode ser o anel também. E um terceiro teste no dia 5 de setembro de 2021, que vai ser acompanhado pelo veterinário do IDAF e vai ser feito num laboratório oficial credenciado, de preferência com testes confirmatórios. Lembrando que para qualquer teste, a gente vai ter que comunicar 7 dias antes ao IDAF, né, o Serviço Veterinário Estadual, que aqui na nossa propriedade vai ser pelo IDAF. E a propriedade vai ser dada como livre de brucelose quando todos os testes derem resultado negativo no diagnóstico. Ele vai receber a certificação livre de brucelose. Lembrando que as certificações são separadas entre brucelose e tuberculose. Temos o caso específico da Verde Lourdes, que ela pariu no dia 5 de novembro. E 15 dias antes de parir e 15 dias depois, se foi feito um teste nesse intervalo de tempo e deu negativo, deverão ser retestadas entre 30 a 60 dias. Mas, portanto, né, o teste será realizado junto aos outros animais no dia 5 de dezembro de 2020. Então, essa realização desse segundo teste vai se encaixar no nosso protocolo já especificado. E ela tem que dar negativo de novo para a propriedade ser certificada livre de brucelose. Vamos falar agora sobre a tuberculose. Ela é causada pelo Mycobacterium bovis. É uma zoonose de evolução crônica que acomete principalmente bovinos e bubalinos. Ela é caracterizada pelo desenvolvimento progressivo de lesões nodulares denominadas tubérculos, que podem localizar-se em qualquer órgão ou tecido. O Mycobacterium bovis e o Mycobacterium tuberculose são os principais causadores da tuberculose em mamíferos. E existe ainda o Mycobacterium avium.
Os estados brasileiros são classificados de acordo com as prevalências da tuberculose, determinando o grau de risco para cada enfermidade em cada unidade federativa. Como podemos ver no gráfico, o Espírito Santo possui o grau de risco para a tuberculose D. As lesões pulmonares têm início na junção bronquilo-alveolar com disseminação para alvéolos e linfonodos brônquicos, sendo comum aparecer também no fígado e em linfonodos adjacentes. Apresentam nódulos de 1 a 3 centímetros de diâmetro, que pode ser de aspecto purulento ou caseoso com cápsula fibrosa. As lesões têm, em geral, cor amarelada em bovinos e esbranquiçada em búfalos. Sendo uma doença de evolução muito lenta, os sinais clínicos são pouco frequentes. Em estágio avançado, pode apresentar caquexia progressiva, hiperplasia de linfonodos, dispneia, tosse, mastite e infertilidade. Bom, agora nós vamos entrar nas ações necessárias para receber a certificação livre de tuberculose. Para que um estabelecimento receba o certificado, ele deve seguir os princípios técnicos da OIE, que tiveram suas aplicações ajustadas ao sistema de produção brasileiro e as necessidades do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose. Esses princípios técnicos dizem que devem ser realizados 2 testes de rebanho e que ambos os resultados sejam negativos. Eles são feitos em animais com a partir de 6 semanas de idade e devem ter um intervalo de 6 a 12 meses de aplicação. Como a propriedade em Ribe possui 58 animais que atendem o requisito de idade, ou seja, tem mais de 6 semanas, todos deverão ser testados seguindo os protocolos. Quando se acrescenta animais na propriedade, o teste só é necessário quando o animal não é proveniente do estabelecimento que tem o certificado de livre de tuberculose. Então, para que eles ingressem na propriedade, deverão passar por 2 testes que tenham resultado negativo. O primeiro teste deve ser realizado em até 60 dias antes do embarque, e o segundo teste deve ser feito até 90 dias após a chegada do animal na propriedade. Quando o animal chega à propriedade, ele deve ser isolado dos outros até o resultado negativo do segundo teste. Caso não seja possível manter o animal isolado, os 2 testes poderão ser feitos durante os 90 dias que antecedem o embarque, com um intervalo de no mínimo 60 dias entre eles. Caso um animal tenha um resultado de teste positivo, ele é destinado ao abate sanitário. Bom, pessoal, tivemos o caso específico do animal verde Lourdes 178B, que pariu no dia 5/11, e fêmeas submetidas a teste de diagnóstico de tuberculose no intervalo de 15 dias antes até 15 dias depois do parto ou aborto, cujos resultados sejam negativos, deverão ser retestados entre 60 até 90 dias após o parto ou aborto. Portanto, a gente decidiu que realizar esse teste de novo no dia 5/1 de 2021 seria a melhor opção. Os animais 157 e 14 rica apresentam a característica de reação sem dor. Como médico veterinário da propriedade, a gente optou então por refazer esses testes novamente na seguinte etapa de exames, visto que esse teste ele se mostrou inconclusivo, então não daria para a gente também ter medidas de descarte do animal naquele momento. A gente optou por não fazer. E o artigo 36 diz que animais inconclusivos positivos poderão ser submetidos a teste cervical comparativo em um intervalo de 60 até 90 dias, ou a critério do médico veterinário responsável pela realização do exame e do proprietário, destinados ao abate sanitário ou eutanásia. Então, o teste foi realizado no dia 7/2, 90 dias após o resultado inconclusivo do dia 7/11. O segundo resultado do teste foi considerado positivo, por isso, o animal foi destinado à eutanásia no mesmo dia e propriedade considerada foco de tuberculose. Nas universidades federativas de classe D, existem 2 medidas necessárias a serem tomadas: a vigilância para a detecção de focos e o saneamento obrigatório dos focos detectados. Na vigilância, existem 2 protocolos: o de teste de diagnóstico padrão para certificação e o protocolo para saneamento em caso de foco. Mesclam os 2 testes formando o protocolo descrito abaixo, em que é realizado o primeiro teste cervical simples ou cervical comparativo 90 dias após a eutanásia do animal positivo, ou seja, 3 meses após. Se negativo, o segundo teste é realizado 90 dias após o primeiro. Se negativo, o terceiro teste é realizado 180 dias ou 6 meses após o segundo.
e, se negativo, em 100% dos animais, é considerado uma região livre de tuberculose. No caso específico, o primeiro teste foi realizado no dia 7/5, 90 dias após a eutanásia do dia 7/2. O segundo teste foi realizado no dia 7/8, com acompanhamento do médico veterinário do IDAF, 90 dias após o primeiro teste. E o terceiro teste, com acompanhamento do médico veterinário do IDAF, foi realizado no dia 7/2, 180 dias ou 6 meses após o segundo teste. Essas são as nossas referências e obrigada.